Olá, hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de recuperação da economia brasileira. Mas antes, aquele tradicional pedido, que você vá ao nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, toque no sininho, se inscreva e receba sempre as notificações das novidades da semana. O ponto principal aqui, em primeiro lugar, é que a sociedade brasileira exija efetivamente uma mudança nos rumos da vacinação. Não resolveremos a economia sem resolver primeiro a pandemia. Depois desse ponto, que é a solução, que não é fácil, da crise sanitária, porque o governo não tomou as providências na hora necessária, nós temos que pensar o que fazer com uma candidatura progressista em 2022. Que propostas podem recuperar a economia brasileira? São dois caminhos. Primeiro ponto, que qualquer candidatura progressista tem que ter, é preciso recuperar o valor dos salários. O que foi feito no Brasil de 2016 para cá foi achatar os salários através da reforma trabalhista, prejudicar aposentados e pensionistas com a reforma da Previdência e estabelecer um desemprego estrutural que faz com que caia o valor do salário. Então, o Brasil, que já tinha salários baixos em relação aos países desenvolvidos, passou a ter uma massa de desempregados e subempregados que faz com que o valor do salário caia muito. Fazer com que o direito do trabalhador de receber mais pelo seu próprio esforço, pela sua própria construção de riqueza no país, é um ponto fundamental de qualquer candidatura de esquerda ou progressista. O outro ponto, além da valorização do salário, e até para reforçar esse ponto, é a retomada dos investimentos. É preciso diminuir o subemprego e o desemprego no nosso país. A situação é vista de modo muito preocupante nas grandes e médias cidades. Você passa por aí, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, a situação é dramática, é uma crise social muito grave. E isso só pode ser retomado com investimento público forte, como está sendo feito nos Estados Unidos e na União Europeia. Porque só o investimento público fará com que a iniciativa privada tenha coragem de voltar a investir. Porque quem vai investir numa nova fábrica, num outro escritório grande, numa outra ação, se você não tem mais mercado? Se você não consegue vender? Se as suas vendas hoje são inferiores a vendas feitas há 5, 6, 7 anos atrás, em vários setores. O que nós temos visto semanalmente, a saída de grandes empresas aqui no Brasil, principalmente na área industrial, é um reflexo de tudo isso. É preciso mudar o rumo. E só se muda o rumo com investimento público. Isso é feito nos países capitalistas. Isso é feito no Sudeste Asiático. As propostas que estão sendo feitas pela equipe econômica, com apoio de parte da mídia brasileira, são surreais. Venda do patrimônio público a preço de banana, venda de estatais, venda de patrimônio que já está pronto. Isso não rende um emprego, pelo contrário, rende desemprego. Isso não gera riqueza para o país. O que gera riqueza são os novos investimentos. O Brasil precisa de rodovias, o Brasil precisa de ferrovias, de transporte de massas, de saneamento básico. O Brasil é um país com enorme potencial, mas que fica arrastado com lei de teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, falta de investimento público e falta de ousadia. É preciso valorizar o trabalho e é preciso investimento público, porque a pobreza tem crescido de modo assustador. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra a queda no número de famílias que estão nas chamadas classes A, B e C e o crescimento exponencial das pessoas na pobreza e na miséria. Com um dado, tem crescido mais as pessoas na miséria do que na pobreza, ou seja, você perde a renda e vai direto para um processo de miserabilidade. Para que você tenha uma ideia, esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, que já é muito suave com a renda brasileira, porque considera classe AB, famílias que recebem mais de R$ 8.000 por mês, isso não dá nem para comparar com a periferia dos países de primeiro mundo. Para que você tenha uma ideia, Portugal tem um salário mínimo hoje de 665 euros. Está 4 vezes o salário mínimo brasileiro. A Espanha, de 900 euros, mais de 5 vezes o salário mínimo brasileiro. Então, essa renda de classe AB aqui no Brasil seria o equivalente à classe C ou D desses países da periferia do primeiro mundo. Não vai dar nem para comparar com a Inglaterra, a França, a Alemanha, Estados Unidos, não dá para comparar. Mas vamos dentro do aspecto que o que se considera classe média e classe média alta aqui no Brasil.
A classe E teve um crescimento de 24 milhões de pessoas. São pessoas que recebem, tem famílias que recebem até R$ 1.200. Não é por pessoa, não. A família, 4, 5 pessoas que só recebem até R$ 1.200. A classe D, que tem rendimento de até R$ 1.900 por família, cresceu quase 9 milhões de pessoas. E as classes A, B e C caíram. A classe C, que se convencionou chamar de nova classe média, que na verdade era a classe trabalhadora com melhores condições de vida no governo Lula e no início do governo Dilma, ela diminuiu em 32 milhões. 32 milhões de pessoas saíram da chamada classe C para as classes D e E. Então, isso você vê na rua, isso é a realidade. O Brasil está sem empregos não só para a massa popular, mas também para a classe média, empregos de qualidade. É preciso retomar, só se faz isso com investimento público. Então, são dois pilares. Primeiro, valorização do trabalho. É preciso desconcentrar a riqueza brasileira. O que está havendo é uma apropriação do trabalho dos brasileiros, dos minerais brasileiros, das empresas brasileiras, por parte de ou acionistas estrangeiros ou uma classe A muito pequena aqui no Brasil, em detrimento da massa da população. E o segundo ponto são os investimentos públicos. Isso tem que ser feito, para que você tenha uma ideia da diminuição do espaço de trabalho. O programa Minha Casa Minha Vida teve 98% do seu orçamento cortado agora para 2021. A faixa número 1 desse programa, que é a faixa para famílias de até R$ 1.800, só tem hoje 27 milhões de reais para investir. Isso não se consegue fazer nada, se diminuiu de 1,5 bilhão para 27 milhões de reais. Isso significa que as obras ficarão paradas, que você não terá os operários trabalhando, você não terá os fornecedores de cimento, de ferro, de louça, de material elétrico, ou seja, é toda uma cadeia produtiva que faz com que, muitas vezes, você leia toda semana que uma grande empresa, uma grande indústria resolveu fechar as atividades e sair do país. Então, portanto, esse é um ponto fundamental. Nós desenvolvemos no livro Como Enfrentar a Direita no Brasil, que está à venda na Amazon.com.br, 13 pontos fundamentais, entre eles as riquezas minerais que têm que ser recuperadas para o Brasil, saúde, educação, valorização do trabalho e investimento público. São pontos fundamentais. Nós vamos precisar falar na campanha do ano que vem em reestatizar alguns setores, em nacionalizar alguns setores. Agora, para isso precisa ter uma correlação de forças melhor. É preciso ter força parlamentar, mas é preciso que o discurso na campanha já fale disso, para enfrentar toda a concentração que foi feita nos últimos anos aqui no Brasil. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito que você tenha visto esse vídeo e lembro que durante a semana nós vamos voltar com outros dados da atualidade brasileira. Obrigado.